Olá a todos! Como é que vocês estão? Como é que estamos? Helder Araújo aqui no seu canal Luz no Fim do Túnel. Hoje, 5 de março de 2025, uma quarta-feira, estamos em São Paulo. Dia de sol na capital paulista, não muito quente agora, por volta aí de 27 graus. Veja, todo mundo está surpreso com a virada, né, que era de se prever com a chegada do Donald Trump ao governo dos Estados Unidos. Grande parte dessa virada deve-se à aproximação do atual presidente pelo Vladimir Putin. Aliás, sempre tiveram boas relações o Trump e o Putin, né? E essa virada dá uma guinada de 180 graus na geopolítica. Mas veja, isso não nos deve surpreender, porque ao longo da história, ainda que houve aquela forte disputa geopolítica da época do macartismo, na época da Guerra Fria, e a disputa se dava mais pelo Ocidente coletivo, aí, liderado principalmente pelos Estados Unidos, disparados Estados Unidos, e o mundo soviético, né? Principalmente por causa do stalinismo, né? E depois houve uma série de distensões, né, até a queda da União Soviética, mas a Rússia permanece, porque a Rússia parece ser um império a seu modo. Ela é um império permanente, com mais de 1000 anos de duração, né? E as coisas voltam aos seus lugares, né? Veja que a Rússia e os Estados Unidos nunca tiveram grandes problemas no passado. Todo mundo sabe da cooperação havida em plena Guerra Fria de suas agências espaciais, né? A Agência Espacial Russa e a própria NASA, que colaboraram estreitamente, né, em várias conquistas aí, espaciais daquele período, né? Mas veja, no século XIX, a Rússia, inclusive, fez a grande negociação do Alasca, que, aliás, eu considero um grande erro dos russos, né? Mas é porque eles confiavam nos americanos. Então, eles nunca tiveram grandes rusgas diretas. Então, eu acho que isso faz parte aí de uma geopolítica que deve ser vista e lida no longo prazo, porque os Estados Unidos nunca foi, de fato, o maior inimigo da Rússia. Não, o maior inimigo da Rússia sempre foram os ingleses, os britânicos, sobretudo o Império Britânico e aquilo que restou do Império Britânico, né? Veja, um pequeno resumo aí feito pela inteligência artificial abordou aí o Lebensraum no século XX. O Lebensraum é o espaço vital sempre tão mencionado pelos nazistas, né? E depois passa a ser mencionado pelos sionistas, né? Com a grande Israel, né? Veja, e chega até a guerra aí OTAN-Rússia no século XXI, né? Esse espaço vital que deve ser ocupado pelo atlanticismo, né? Pelo imperialismo liberal ocidental. Veja, e esse resumo aí feito pela IA explicou aí a propaganda anti-russa, né? A russofobia ou a russopatologia, né, dos dias atuais. E desde um ponto de vista amplo, né, dentro de um escopo aí de uns 150 anos, veja, no final do século XIX, o Império Britânico estava muito preocupado com a expansão territorial e a influência da Rússia, especialmente na Ásia Central, naquelas imensas estepes, né? Para conter essa ameaça, os britânicos desenvolveram uma estratégia conhecida como The Great Game, o grande jogo. Esse projeto inglês envolvia uma série de ações diplomáticas, militares e de espionagem destinadas a enfraquecer a Rússia e impedir o seu avanço em direção às colônias britânicas na Índia e outras regiões estratégicas na Ásia. Então vejam, a estratégia britânica incluía o apoio a movimentos separatistas dentro do Império Russo, né? Já havia lá o princípio de guerra colorida, de guerra híbrida, né? Formação de alianças com países vizinhos e promoção de revoltas e conflitos internos. Veja, tudo isso vai ser herdado pela geopolítica americana no século XX, né? Americana, estadunidense, né? O objetivo era criar instabilidade
e fragmentar o poder russo, dificultando a sua capacidade de organização, de expansão e de controle sobre importantes territórios. Os autores desse projeto, evidentemente um projeto geopolítico, né, e político, do final do século XIX, visava desintegrar e dividir a Rússia, né? Isso é amplamente documentado, né? No entanto, a estratégia, a The Great Game, né, foi implementada por várias figuras importantes do governo, né, incluindo aí, diplomatas, militares, políticos. Né? Por exemplo, destaca-se aí Lord George Curzon, um dos principais arquitetos da política britânica na Ásia Central, fervoroso defensor da contenção da expansão russa. Né? Sir Mortimer Durham, diplomata britânico que desempenhou um papel crucial na definição das fronteiras entre o Afeganistão e a Índia britânica, a conhecida linha Durand, né, que separa a Índia britânica, no momento em que a Índia foi dominada e explorada pelos britânicos. Né? Quem libertou a Índia, vocês sabem, foi o Mahatma Gandhi. Né? Então tinha aquela fronteira com o Afeganistão, e essa fronteira aí era a linha Durand. Sir Francis Young Husband, oficial militar e explorador que liderou expedições na Ásia Central e também desempenhou um papel importante na política britânica na região. Veja, essas figuras, então, entre outras várias, contribuíram para a formulação e execução das políticas britânicas pensadas para conter uma influência russa na Ásia e proteger os interesses do Império Britânico na Ásia Central. Hoje, no mundo militar, veja, foi bastante falado esses dias aí, né? Pode ser bom até para informar, eventualmente, em certos momentos específicos, sobre tecnologia militar, porque eles têm uma produção boa, eles mostram, eles têm vídeos, eles têm fotos, diagramas, gráficos, né? Ainda que mostre uma tecnologia militar muitas vezes defasada, né, historicamente. Agora, como fonte de análise geopolítica atual, não vale nada, né? Não vamos nem dizer que é fraco, é simplesmente fake, né? Pois muito tendencioso. Se não, veja. Veja, então, a segunda parte do nosso vídeo aí, para analisar, não costumo fazer isso, mas para analisar outros canais que tratam de geopolítica, né? Veja, então, este site, ele parte da premissa de que apenas os interesses estratégicos da OTAN são legítimos, que ele associa ao bem eterno, à bondade infinita do homem branco, do homem loiro, do anglo-americano, etc. Quer dizer, uma visão racista, inclusive. Os interesses de todos os outros países ou blocos são associados ao barbarismo, ao mal absoluto, ao demônio, ao mundo dos monstros bestiais que viveriam no fim dos oceanos, como num precipício medonho. Né? É um pensamento eurocêntrico, maniqueísta, pueril e medieval. Ou seja, é um pensamento completamente ultrapassado. Né? É como se fosse um fedor medieval, né, nos tempos atuais. Outro ponto, veja, ele toma declarações oficiais e leis internacionais como um reflexo da realidade mundial, quando na realidade representam a ambição de alguns atores, né, de alguns agentes que querem controlar a realidade conforme suas necessidades geopolíticas. Então, o História aí no mundo militar, ele confunde geopolítica com interesses do lado certo da história, sendo que a única realidade desde sempre provada e arquiprovada da análise geopolítica é que não existe, nunca existiu e provavelmente nunca existirá o lado certo da história, né? Ainda que certos lados possam prevalecer por algum tempo. Contudo, existem certos pontos positivos, não vamos condenar totalmente. Por exemplo, quando descrevem certas tecnologias militares. Né? A questão é que, quando ele descreve tecnologias, projetam uma visão distorcida, né? Como se o lado errado, né, não tivesse grandes tecnologias, inclusive superiores às tecnologias do lado certo, né? Que é atlanticista, eurocêntrico, anglo-americano e tal. Conclusão, assista o HMM se desejar, né? Mas encare como história em quadrinhos, né? Ou desenho animado, né? Porque aí você se diverte, né? Você também não se deixa enganar, né? Bom, então vamos aqui à terceira parte do vídeo, o futuro da geopolítica global, e vamos falar sobre a estratégia dos Estados Unidos. Bom, então vamos discutir aí os rumos da geopolítica mundial, com ênfase na posição dos Estados Unidos, no papel da Europa
e nos desafios impostos por outras potências globais. Veja, muitas vezes o debate geopolítico se concentra em ameaças externas, por exemplo, a ameaça da Rússia, a ameaça da China, a ameaça do Irã. É claro que isso é um viés eurocêntrico, atlanticista, americanista, né? No entanto, há uma preocupação crescente aí com o retorno da Europa, que está se dando exatamente agora, a valores que a distanciam da influência americana, né? Veja, recentemente, um ex-membro aí da Comissão Europeia demonstrou satisfação ao ver um governo nacional anulando uma eleição, né? O que levanta questões sobre a estabilidade democrática da Europa. Há indicações, muitas, de que a Europa pode estar se movendo para uma postura mais independente, apesar enfim, da grave situação econômica em que ela se encontra, né? E é claro, isso pode desafiar os interesses estratégicos dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão pouco se lixando, né? Eles querem cortar custos a qualquer custo, né? E um desses custos é justamente manter OTAN, manter ONU, OMS, OMC, enfim, instituições quase que sempre sediadas na própria Europa, né? E criadas mesmo na Europa, né? Então, a política externa americana, especialmente sob a atual administração de Donald Trump, parece direcionada para se livrar da Europa, né? Uma região assim totalmente alinhada aos seus interesses, né? Desde o pós-Segunda Guerra Mundial. Então, a intenção, vamos dizer, desde o Plano Marshall até recentemente, seria transformar os países europeus em parceiros subordinados economicamente, militarmente e até mesmo culturalmente, quer dizer, dependentes e alinhados à política e à geopolítica de Washington. Veja, você aderir até uma política, né, do país mais poderoso do mundo, isso pode ter alguma consequência benéfica, né? Vamos dizer, por exemplo, os europeus gozaram lá de um bem-estar social, né, que está bastante associado aí às suas elites e à classe média, né, welfare state e tudo mais, né? Outra questão é que ele ceda o interesse geopolítico. Bom, aí é uma coisa muito grave, porque aí é uma perda total de soberania, né? De autonomia, de independência, enfim. O complexo industrial militar dos Estados Unidos se beneficia muito da crescente militarização, né? E vamos dizer que ele se beneficiou, né, também até um certo ponto. Vamos pensar que o complexo industrial militar dos Estados Unidos, representado e liderado pelo Pentágono, ele se beneficiou com a militarização da Europa via OTAN, né? E a exigência de que os países membros da OTAN agora aumentem seus gastos com defesa, 2% do PIB, cada um daqueles países. No entanto, há muitas incertezas sobre a liderança da OTAN, com os Estados Unidos fora da OTAN, né? Por exemplo, a França e a Alemanha estão hesitando. Veja, eles estão mandando, não conseguem manter a Volkswagen, a Bosch, né, a Mercedes, a BMW, enfim, eles não conseguem manter a Siemens, né, a Zeiss, eles não conseguem manter as suas indústrias funcionando. Será que eles vão conseguir manter a OTAN, né? Veja, o bloco vai precisar ser reconfigurado aí com novos protagonistas, por exemplo, o Reino Unido, a Polônia, os países bálticos, né? Bom, vamos ver como é que vai ficar isso, né? E o conflito na Ucrânia e a expansão da OTAN sem a ajuda de Washington, será possível isso? Se eles não conseguem manter os funcionários da Bosch trabalhando, parece que mandaram 12 mil funcionários embora essa semana, né? 12 mil de uma vez. Vão conseguir aumentar o gasto com a defesa? Veja, a guerra da Ucrânia continua sendo um grande teste para a Europa, né, e para a estratégia ocidental. Alguns países bálticos afirmam que transformarão o Mar Báltico em um lago da OTAN, né? Talvez seja uma lagoa, né? O que gera tensões diretas com a Rússia, né? A presença de forças militares estrangeiras próximas às fronteiras russas é inaceitável para Moscou. Parece que eles não aceitam aquilo que é inaceitável, né? E pode agravar ainda mais o cenário de conflito. A Europa não vai parar, porque ela está
sob a picada da mosca verde, dos globalistas, né, da turma dos Soros, da turma da Casa Rothschild, né, da turma aí dos democratas americanos, que investiram bilhões lá na Europa, a turma da Bloomberg, né, enfim, a turma dos globalistas, né. A OTAN tem planos internos de rearmamento e expansão, com previsões de possíveis confrontos com a Rússia até 2030, pelo menos. No entanto, desafios logísticos e militares tornam essa possibilidade altamente improvável. Quer dizer, eles estão cantando de galo, mas não passa do voo da galinha, né? Essa que é a real, né? Bom, além da Europa, os Estados Unidos agora buscam consolidar também sua influência no hemisfério ocidental, né? Posso dizer, estão tirando o time, né? Hemisfério ocidental, talvez do lado daqui das Américas, né? Eles estão voltando aqui para as Américas, o que afeta diretamente a América Latina, mas ainda não vieram com tudo para cima de nós, né? Graças ao conflito da Ucrânia, que está lá no impasse, né? E também o conflito no Oriente Médio. O Brasil, como membro dos BRICS, está em uma posição delicada, já que o bloco representa um contraponto ao domínio econômico dos Estados Unidos. Então já não se pode mais falar em domínio econômico ocidental, na medida que a Europa pode se tornar um desafeto dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não está nem aí se vai ser desafeto, se não vai. Ele vai cortar custos, né? E um desses custos é a própria OTAN. Bom, a Argentina adotou uma postura alinhada aos Estados Unidos, e agora parece que eles vão fazer um acordo aí de comércio livre, bilateral, aí um comércio livre comércio entre os dois, né? Mas isso não é um fator decisivo na geopolítica regional, né? O fato é que a administração americana ela pode pressionar o Brasil a redefinir o seu posicionamento no cenário global, né? Então vamos ficar atentos aí, né? Bom, e a questão do Ártico, né? Veja, o Ártico emerge como uma área altamente estratégica e fundamental, especialmente com o desenvolvimento da Rota do Norte, liderada pela Rússia e pela China, né? E que tornarão aí as passagens tradicionais, né, lá no Mediterrâneo, né, praticamente em segundo plano, né? Esse novo corredor marítimo pode desafiar a supremacia das rotas tradicionais, inclusive do Canal do Panamá, né? Veja, a Rússia tem uma poderosa frota de quebra-gelos, né? E ela pretende manter essa rota aberta durante todo o ano, porque ela congela uma parte do ano, né? O que pode beneficiar grandemente as economias asiáticas, incluindo a poderosa China. E os Estados Unidos já buscam aí um naco, né, na passagem do Noroeste, em parceria com, vejam bem, com o Canadá, mas o Canadá está indo contra os Estados Unidos agora, né? Graças às sanções americanas, o Canadá está cada vez mais hostil com os Estados Unidos. Parece que iam comprar carros elétricos europeus. Bom, porque ele não pode comprar da China, porque aí então ele vai se tornar o 51º estado dos Estados Unidos num toque de caixa, né? Os Estados Unidos não vai permitir que o Canadá se aproxime desta forma da China, como ele também não vai permitir que o México se aproxime demasiado da China, apesar que já tem bastante empresas chinesas no México, né? E também, naturalmente, os Estados Unidos sempre gozará de uma certa afinidade, né, histórica, ideológica, bancária, cultural com o Reino Unido, né? Inclusive para tentar contrabalançar a influência russa e chinesa no Ártico. Pode-se dizer que a Rússia e a China, no que tange a Rota do Norte no Ártico, né, já está na frente, já saiu na frente, né? Pessoal, e como é que vai ficar então para terminar essa questão da OTAN, o futuro da OTAN, né? Veja, a longo prazo, tanto a OTAN quanto a União Europeia enfrentam riscos estruturais mais ou menos sérios, né? E já a ponto de se tornarem graves, né? Veja, então a OTAN, que dependia fortemente das decisões de Washington, ela saberá caminhar com os próprios pés? Se os Estados Unidos decidirem reduzir o seu envolvimento, pode ser até que a OTAN perca sua razão de existir, né? E se a União Europeia se esfacelar, pode ser então que volte o mecanismo de exércitos nacionais, né? Como se dava aí no período anterior à Segunda Guerra Mundial, né? Mas a União Europeia ela está num processo de ascensão da direita e da extremo-direita, ou seja, ela enfrenta crescentes descontentamentos
internos, e isso pode levar a um colapso da sua estrutura que a integra, né? Muitos analistas acreditam que tanto a OTAN quanto a União Europeia vão colapsar juntas, pois elas não têm uma base estratégica sólida e harmoniosa para a sua existência contínua. Então, concluindo, veja, o cenário geopolítico atual é marcado por um redesenho, né, das esferas de influência global. Os Estados Unidos buscaram consolidar sua hegemonia sobre a Europa, consolidaram sua hegemonia sobre a América Latina, ao mesmo tempo em que enfrentam desafios crescentes em relação à Rússia, à China e aos BRICS. Quando eu digo que eles têm um domínio total aqui do Brasil, por exemplo, basta você ver que quem realmente estava por trás do regime militar brasileiro, que foi de 64 até 85, foram os Estados Unidos, né? E depois, quando eles também mudou a dinâmica, o Zeitgeist mudou, eles que, de certa forma, forçaram o regime militar brasileiro a entregar o poder aí para a esquerda, né? Que veio ressentida, porque a esquerda não teve influência nenhuma, né, na redemocratização. Ela ficava só bradando no deserto, chorando, né? Bom, e enfim, esse ressentimento vem até hoje, né? Da esquerda brasileira, né? Então nós tivemos aí a Nova República, né? Enfim, vou falar mais a respeito daqui a pouco, né? A OTAN, então, continuando, veja, a OTAN pode passar por transformações significativas, né, dependendo da abordagem adotada por uma possível administração, aí Trump 2.0, né? A União Europeia enfrenta questionamentos internos, né? Novas rotas comerciais e alianças emergem, né? Nos próximos meses e anos, vamos ver que essas previsões vão se concretizar, né? Penso que é o fortalecimento sistemático aí do mundo tripolar, né? Mas você sabe que sempre tem novos fatores entrando no jogo, moldando um futuro ainda incerto para a geopolítica global, né? Bom, acho que não vou prolongar o vídeo, vou deixando ele por aqui mesmo. Estamos com 22 minutos. Peço então o seu like, né? Faz um comentário aqui no nosso vídeo, verifique se você está seguindo o canal. Se quiser ajudar o nosso canal, é só através do Pix, porque o canal foi desmonetizado pelo YouTube, né? Porque na medida em que a gente criticou em alguns momentos o Império Americano, que a gente criticou o atlanticismo, o imperialismo liberal, né? Não que a gente também não tenha criticado os excessos, né, do mundo comunista, do bolchevismo e tudo mais, mas a gente está vivendo no século XXI, né? Tem gente que ainda está vivendo lá na época do Mao Zedong, né? Principalmente a direita brasileira, né? Veja, e agora fazer alguns comentários aqui. Veja o filme, né, sobre o jornalista que foi trucidado, né, pela tortura lá no DOI-CODE, né? Mas você tem Bananinha aí usando, né, brilhante Ustra aí na camiseta, né? Parece que ele vai mudar para Washington, né, o Bananinha, né? Ou seja, exaltando a tortura, né, no regime. Então é uma coisa absolutamente estúpida, né? Veja, e os hediondos aí que abateram Rubens Paiva, que o torturaram, estão aí livres, leves, soltos, né? Estão vivendo às nossas custas, né? Veja, eu não estou defendendo o filme, hein? Ouvi dizer que o filme é uma porcaria, um libelo aí, tentando ser um filme engajado, né? Mas, na verdade, é um filme que mostra o ressentimento, né, de uma parte da esquerda brasileira, né? Veja, não se faz mais arte engajada como se fazia na época do regime militar, né? Foi a melhor arte engajada já feita no Brasil, né? Veja, por exemplo, as obras do Chico Buarque na música popular brasileira, né? Geraldo Vandré, ou o cinema de Glauber. Nós nunca mais, acho que, bom, espero que um dia a gente volte a ter coisas de qualidade e que tenha um viés político, né? De arte engajada, né? Olha, pessoal, aqui eu fiz um comentário aqui no Facebook, né? Que aí eu fiz umas críticas à Europa, né? Tem um pessoal que insiste que a Europa é maravilhosa e tal, porque foi visitar a Torre Eiffel, né? E depois foi lá ver o Big Ben lá em Londres, né?
e andou. Bom, eu acho que tem coisas absolutamente maravilhosas em termos de arte. Aliás, eu sempre digo, se há um fenômeno cultural, artístico, que pode salvar a Europa, é a música clássica. Isso é uma coisa que fica, a música erudita, de tradição europeia. Está aí uma coisa que fica, né? Então talvez a Europa possa ser salva, né, por alguns artistas, né, e pela música erudita, pela música clássica, né? Pois que a Europa nos deu a orquestra sinfônica, a orquestra filarmônica, né? As obras de Beethoven, de Bach, de Brahms, né? Mendelssohn, isso fica, Chopin, né? Isso fica. Veja, mas todas as tragédias do mundo nos últimos 500 anos se originaram na Europa, né? Isso para falar só dos 500 anos, né? Ou ocorreram devido às políticas europeias, né? Porque eu não vou nem falar lá da peste, da fome e da guerra, né? No período medieval, ou das cisões lá no ano 1000 e tudo mais, né? Veja, a colonização, as guerras, os cruzados, a Guerra da Crimeia, Napoleão Bonaparte, a Primeira Guerra Mundial, o bigodinho Hitler. Veja, se olharmos para a história em retrospecto, os americanos não desempenharam até a Guerra da Coreia nenhum papel assim, digamos, sedicioso ou inflamatório aí que possa se comparar aos malefícios trazidos pela Europa ao mundo. Veja, aqui eu não estou focando que ela também trouxe benefícios, evidentemente, mas no cômputo geral ela trouxe muitos malefícios, hein? Talvez até mais, né, do que benefícios. Veja, e hoje, após o mandato de Joe Biden, a nova equipe aí que surgiu em torno de Donald Trump quer ser guiada pelo bom senso, né? Então, por exemplo, eles dizem abertamente que querem acabar com todas as guerras, que querem a paz. E quem é que está indo contra a paz? Quem é que está dizendo que o show macabro, a guerra deve continuar? Isso mesmo, a Europa. Apesar que eu não tenho a menor fé naqueles políticos europeus, lá naqueles bonecos, né, naqueles gatos lá. Enfim, eles podem mudar de opinião em questão de segundos, né? Bom, e aqui então, voltando ao tema aí do Rubens Paiva, né, a premiação do Ainda Estou Aqui, né? Veja, aí então tem uma neodireita, né, que eu chamo da direita fake, né, espalhando baba de ódio aí nas redes sociais, por conta da premiação no Oscar, né, do Ainda Estou Aqui. Veja, eu ouvi dizer que o filme é chato, é piegas, é sentimentaloide, e é assim, é um libelo, enfim, é um filme ressentido, né? Veja, mas o fato é que ganhou o Oscar, isso que importa, né? Isso também mostra lá o poderio dos democratas lá em Hollywood, né? Porque atende aí às necessidades de suprir aí, de alimentar o ressentimento da esquerda, entre aspas, né? Que não existe mais negócio de direita e esquerda, está superado, hein? Hoje são soberanistas contra globalistas, né? Então, direita e esquerda tá uma baba, né? O fato é que essa neodireita aí não suporta o sucesso de uma denúncia ao regime militar brasileiro, né? Sim, porque eles usam camiseta com brilhante ustra, né? Então, essa extremo-direita brasileira aí, enfim, eles deviam fazer um filme, né? Faz um filme lá, contrata o Brasil Paralelo, sei lá, faz o neomacartismo olavista, sei lá que filme eles vão fazer, né? Pessoal, quero declarar meu voto aqui para presidente do Brasil em Rubem Gonzalez. Aí, Rubão, eu vou votar em você, hein? Nós vamos fazer a tua campanha crescer, né? Que mais, pessoal? Bom, aqui é o seguinte, ó. Esse tweet aí que eu encontrei corre o risco de ser denunciado e restringido, né? Mas é importante dizer em voz alta, veja, o verdadeiro inimigo, voltando à geopolítica, né, não é a Rússia, não é a Ucrânia, não é a China. Veja, o verdadeiro inimigo são aqueles que induzem os povos a perpetuar guerras, lavam bilhões do nosso dinheiro em seus próprios bolsos. Veja, o verdadeiro inimigo são aqueles que financiam revoltas e instabilidades em todo o mundo. Por exemplo, através aí da USAID, né? São aqueles que cometeram crimes contra crianças em uma ilha, aí, né? A Ilha do Prazer, de Epstein, e depois tem o Didi também, né? E que se mantém acima e muito além da lei, né?
São aqueles que manipulam as pessoas com uma propaganda sionista e atlanticista sem fim, usando nossos impostos. A gente paga para ter esse chorume na nossa cabeça, né? E são aqueles que semearam divisão entre o nosso próprio povo, né? Povo que passou a ter só dois neurônios, um contra e um a favor, né? E aí o Robert Kennedy Jr. ainda completou, olha, que é dele esse tweet. Ele falou: são aqueles que atiraram no meu pai, no meu tio e em Donald Trump, na cabeça, né? São aqueles que envenenaram o nosso próprio povo durante anos, apenas para que pudessem lucrar mais. Ele está falando do Covid. Ó. São o mesmo grupo de pessoas. Ele está se referindo aí ao grupo da Bloomberg, né? Do George Soros, da Casa Rothschild, dos democratas, o lobby sionista também, os neocons. É o mesmo grupo de pessoas, do Deep State. Não vamos parar até que os dividamos em 1000 pedaços, o Estado profundo, o Deep State, e recuperemos o nosso país. Bom, assim seja, Robert Kennedy. Então, estamos com Robert Kennedy aí nesse tweet, né? Veja, olha só, pessoal, para quem ainda não entendeu, vamos falar aqui pela última das últimas vezes. Veja, sobre a Operação Militar Especial, que é o verdadeiro nome da guerra da Ucrânia, né? Explicando aí pela milésima vez, ucranianos russos e russos ucranianos eram dizimados como moscas, né? Por forças abertamente nazistas, né? Criadas lá pelo Stepan Bandera, patrocinadas pelos Estados Unidos, né? Nas regiões de maioria russa, a leste da Ucrânia, Donbas, Donetsk, Luhansk, Zaporísia, Crimeia, solicitaram os russos desesperados, né? Pelos, enfim, lançados às valas pelos batalhões Azov, solicitaram ajuda policial formalmente à Rússia. A Duma em Moscou, né, o Congresso russo, votou e aprovou a Operação Militar Especial. Foi o estopim da invasão da Ucrânia, foi o pé na porta, né, do imperialismo liberal e atlanticista. Outras causas, né, que levaram à Operação Militar Especial foram a ameaça constante de se apontar armas nucleares contra si, a expansão constante da OTAN, a adesão, possível adesão formal da Ucrânia à União Europeia, porque é um bloco da OTAN. E aí a Rússia passou a vencer naquelas regiões, né? Tornaram-se repúblicas e a guerra ainda continua por lá, no Donbas brutal, né? Então pensemos com o cérebro, né? E não com as tripas aí dos canais de moleque, os canais chapéus de alumínio, né? Na verdade, é impossível você pensar com o cérebro se você segue a mídia liberal golpista aí, né? Que ganha muito dinheiro para disseminar fake news. Pessoal, aquilo que se chama comumente de globalismo liberal ou imperialismo ocidental, né? Como eu disse, eu quero fazer um vídeo sobre isso, né? É formado a grosso modo por 4 grandes forças: o lobby sionista, o Partido Democrata dos Estados Unidos, a Casa Bancária Rothschild e o grupo de George Soros, né? Mas isso daí merece um vídeo à parte, né? Então vamos ficando por aqui, né? E bom, então vamos lá, pessoal. É isso daí. Então prestigiem nosso canal Luz no Fim do Túnel, divulgue nas suas redes, traga um seguidor para o canal, vamos devagar e sempre dando as nossas impressões de maneira imparcial e honesta, alternativa e independente. Canal de livre expressão e comunicação. Estamos aqui já há 1 ano e meio no YouTube, vamos prosseguir, né? E assim vamos, pessoal. Então, muito obrigado a todos, até a próxima e fiquem com Deus.